Olá, hoje a gente vai analisar um relato bem pessoal, né, e crítico sobre como foi trabalhar no terceiro governo Lula. O foco é ali entre 2023 e o comecinho de 2024. Isso, a gente está usando como base uns trechos de um documento chamado 480 dias no governo Lula 3. Foi escrito pelo Sérgio Botton Barcelos. Exato. A ideia é explorar um pouco as reflexões dele, sabe? As motivações, os desafios, as contradições também, e até as desilusões que ele conta ter vivido lá em Brasília. É quase um olhar de dentro para fora, né? Sim, um diário de bordo, como a gente falou. E é interessante ver o ponto de partida dele. Alguém que, bom, entrou no governo com aquela intenção de contribuir, né, para um projeto que se dizia progressista, de frente ampla, mas que saiu, assim, com críticas bem significativas. É uma tensão clara, eu acho, entre o que ele esperava e o que ele diz ter encontrado lá. Ele conta que o plano inicial era ficar só um ano, né? Uhum. E ele já sabia dos desafios da tal governabilidade, essa coisa de ter que negociar com o Centrão. Que não vai novidade, né? Já vinha de outros governos do PT. Pois é, ele menciona que já tinha visto isso antes. Mas aí, por questões de equipe, coisas pessoais, acabou ficando mais tempo. Foi até fevereiro de 2024. E é nesse período extra, talvez, que a crítica dele fica mais ácida, né? Ele argumenta que o governo, tipo assim, não estava entregando nem o plano que ele já considerava rebaixado, por causa das conciliações eleitorais, das alianças. Entendi. E ele aponta umas coisas que ele viu como contradições internas, tipo gente que se apresentava como de esquerda, mas na prática agia por interesse próprio. E uma minoria que ele via como comprometida, mas que acabava meio isolada, marginalizada. E a saída dele da SRI, a Secretaria de Relações Institucionais, que é justamente a pasta da articulação política. Sim. Ele diz que foi por falta de diálogo, gestão, que ele achou ineficiente, um clima meio manda quem pode, sabe? Ah, cultura organizacional. Exato. E ele até menciona uma história curiosa. Fez uma reivindicação salarial, mas diz que não era pela grana. Não. Não. Segundo ele, foi para expor o que ele via como uma incoerência num governo do PT. A negativa para ele foi tipo a confirmação para sair mesmo. Entendi. Quer dizer, usou a situação para marcar uma posição, né? Parece que sim. E essa experiência mais pessoal dele acaba refletindo no texto uma crítica mais ampla, né? Sobre a performance de muita gente no governo. Ele fala num certo escapismo, as pessoas fugindo do básico, sabe? Como assim? Ah, em vez de entregar o feijão com arroz bem feito, ficavam tentando criar algo novo, mas sem muita substância, segundo ele. Banalizando a palavra transformação enquanto tomavam atitudes que ele via como conservadoras. E aí entram aquelas analogias, né? Isso, que são bem fortes. Ele compara com Caverna do Dragão, pela falta de um líder claro, talvez. Ou The Office, pelo ambiente burocrático, imagino. E até Mad Max, talvez pelas disputas internas, né? Briga por espaço, por recursos. São referências bem visuais para descrever um ambiente de trabalho, né? Depois da SRI, ele ainda teve uma passagem pela CGU. A Controladoria Geral da União, o órgão de controle. Isso. Ele descreve lá como um ambiente mais respeitoso, organizado, mas... Sempre tem um mais, né? Pois é. Ele sentiu que o trabalho técnico dele era meio deixado de lado, sabe? Mais focado em atender demandas políticas do ministro da época. Ah, tá. E ele observou uma coisa que achou curiosa. O órgão parecia muito eficaz para algumas coisas, tipo combater fraude no INSS. O que é importante, claro. Sem dúvida. Mas ele achou menos ágil para lidar com denúncias internas, casos de assédio, uma eficácia meio seletiva na visão dele. Entendi. E essa crítica mais micro da experiência dele se conecta com uma análise maior, né? Política, econômica. Na leitura dele, essa busca pela governabilidade a todo custo levou o governo a entregar rumos estratégicos para o Centrão. É uma crítica dura. Sim, ele critica o arcabouço fiscal, por exemplo, o controle de gastos sociais, uma suposta submissão ao mercado financeiro e até o fato da base governista apoiar a autonomia do Banco Central, que era uma pauta controversa, né? E ele lista promessas que ele acha que não foram cumpridas ou foram cumpridas pela metade. Quais, por exemplo? Bom, ele cita a revisão do novo ensino médio, reverter pontos da reforma trabalhista, o diálogo com movimentos sociais que ele achou insuficiente, a reforma agrária via MDA. O Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso.
que ele considera que não avançou como esperado. E tem mais pontos, né? Tem. Ele menciona nomeações que ele liga a oligarquias de direita tradicionais, fala de parcerias público-privadas que ele enxerga como privatizações disfarçadas, a permanência de quadros que ele identifica como bolsonaristas em alguns postos. Mesmo depois da troca de governo. Exato. E um ponto sensível, o orçamento das universidades federais. Ele cita a Andifes dizendo que estava abaixo dos níveis dos governos Temer e Bolsonaro. Nossa, isso é um dado forte, se confirmado. Sim. E ele ainda prevê futuras reformas tipo administrativa, previdenciária, que ele vê como ataques aos trabalhadores. Questiona mesmo a direção estratégica geral do governo Lula III diante dos desafios do país e do mundo. É interessante que ele faz questão de defender o ato de criticar, né? Sim, ele aborda isso. Ele diz que não é fazer o jogo da oposição, mas que a crítica pela esquerda é necessária, é dialética, para forçar o debate, para tentar mudar o rumo. E ele reflete sobre a situação dos militantes que ficam no governo. É complexo, né? Tem a questão da sobrevivência individual, o conforto do cargo. Uhum. Versus a fidelidade a um projeto coletivo que talvez esteja se perdendo, na visão dele. E a falta de uma alternativa política clara fora dali também pesa, imagino. Exatamente. É uma encruzilhada difícil para muita gente. No fim, a decisão pessoal dele foi voltar para casa, para o Nordeste, para Paraíba. Uhum. Ele diz que sai com a consciência inquieta, pesada pela oportunidade histórica que ele sente que foi perdida. Mas, ao mesmo tempo, com o coração tranquilo por ter tentado fazer a parte dele. E reafirma que a luta continua, né? Mas agora em outro lugar, no território dele. Isso. Deixa uma sensação de ciclo que se fecha, mas com pontas soltas. Pois é, e acho que o relato dele, com todas as críticas e a perspectiva pessoal, deixa uma questão no ar, né? Pra gente pensar. Qual seria? Quando um governo que foi eleito com uma promessa forte de mudança, mesmo que já conciliadora no início, enfrenta críticas internas tão diretas sobre a capacidade de executar até esse plano inicial, o que isso diz sobre os desafios reais de transformar as coisas e sobre a distância que às vezes existe entre o discurso político e a prática do dia a dia na gestão pública? É algo para refletir, né?